Meus amigos, meus irmãos, nós estamos aqui hoje mais uma vez para que nós possamos comentar um pouco mais a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Mestre maior. O nosso maior objetivo hoje é continuar analisando aquela passagem de Jesus quando ele disse para nós: deixai aos mortos enterrar os seus próprios mortos. Mas antes de fazer um comentário específico desta passagem, eu quero formular a seguinte pergunta para vocês. No seu entender, quais são as maiores conquistas do homem, não só conquistas recentes, mas quais são as duas maiores conquistas do homem na face da Terra? Obviamente, essa resposta ela é muito subjetiva, mas eu gostaria que, pelo menos, se fosse possível, que você anotasse, pelo menos em sua mente, no seu entender, quais são as maiores conquistas do homem. Inúmeras nós poderíamos apontar, como a roda, a invenção da roda, a anestesia, e por que não falar do avião? Tantos benefícios o avião nos traz. O marca-passo. Vocês já pararam para pensar o tanto que é importante essa conquista do homem? Quantas e quantas pessoas ainda estão aqui entre nós pela conquista do marca-passo? E nós poderíamos aí citar mais outras, mas a resposta ela é muito subjetiva. Certamente, dentre vocês, muitos vão relembrar quando o homem pisou pela primeira vez na Lua, a conquista do espaço. Um passo muito importante para a humanidade. Para outros, a escova progressiva, mas é interessante notar e realçar que cada qual terá a sua própria resposta. Eu vou apresentar para vocês, a meu ver, as duas maiores conquistas do homem aqui na Terra. Talvez a gente não pense a respeito deste fato, mas quando o homem passou a controlar o fogo, ele obteve inúmeras vantagens. Nós não estamos falando aqui a respeito apenas do benefício da luz, muito embora esse benefício seja muito importante. Nós não estamos querendo falar aqui a respeito do calor, que também é muito importante. Mas às vezes a gente não percebe também que o fogo proporcionou ao homem, o controle do fogo, proporcionou ao homem segurança. A partir do momento em que ele conseguiu acender uma fogueira, ele afastou de si ou das proximidades da aldeia os animais predadores. Então nós já vimos até aqui agora, por exemplo, a conquista do fogo nos trouxe o benefício da luz, do calor, até mesmo na área da segurança. Mas a gente não para por aí. Até mesmo o tamanho do nosso cérebro, a ciência hoje demonstra, é consequência da conquista do fogo. A partir do momento em que o homem conseguiu manipular o fogo, ele obteve o êxito em cozer os alimentos. Ele conseguiu cozinhar os alimentos. E esse hábito fez com que ele passasse a obter muito mais nutrientes e, com esse fortalecimento na alimentação, com esse aprimoramento, ele pôde aumentar a massa encefálica, o número de neurônios e a capacidade, fruto dessa conquista de formular
pensamentos abstratos. Um avanço estrondoso no sentido de resolver questões complexas, elaborar pensamentos abstratos e assim por diante. Veja bem, meus irmãos, o tanto que a conquista do fogo nos trouxe benefício. A luz, a segurança, o calor. E, acima de tudo, além de aumentar o nosso cérebro, nos facultou uma maior interação entre nós naquela época. Nós estamos falando aqui de uma data muito imprecisa, porque após analisarmos e estudarmos o assunto, nós podemos perceber que raríssimos pesquisadores têm a ousadia de apontar a data exata dessa conquista. Mas nós podemos falar que essa conquista ela girou em torno de 2 milhões de anos atrás, a 500 mil anos atrás. Foi quando o homem começou a elaborar o pensamento abstrato, a resolver problemas complexos e que o nome Homo sapiens decorre de uma expressão latina que significa o homem da sabedoria. Então, ele já obteve um avanço enorme e nós não podemos esquecer que esse avanço tem tudo a ver com a conquista do fogo. Interessante notar que muitos não percebem que, quando se fala na conquista do fogo, houve um aumento da interação social, como nós já dissemos, a respeito da união dos semelhantes em torno de uma fogueira, porque, além de obterem entre si uma segurança maior, o calor físico, do calor físico veio o calor humano. E para mim, qual que é a maior conquista do ser humano que supera até mesmo o controle do fogo? Antes de apontá-la, eu quero ressaltar. O fogo nos trouxe inúmeros benefícios, sobretudo uma interação na linha horizontal entre os semelhantes, com o nascimento de aldeias, hordas e assim por diante. Agora, quando o homem adquiriu o hábito de sepultar o semelhante, o corpo do semelhante, aí nós podemos apontar, talvez, e a meu ver, a maior conquista do ser humano. Eu estou dizendo aqui a respeito do hábito de sepultar e não de enterrar. Lendo um artigo há pouco tempo do professor Klaus Hilbert, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, ele nos aponta uma data aproximada dessa conquista, deste avanço, deste hábito em sepultar o semelhante. Data mais ou menos há 100 mil anos. É uma data muito longínqua, talvez muito distante, mas a verdade é que quando o homem começou a adquirir o hábito de sepultar o semelhante, ele obteve um avanço enorme. E eu reitero, meus irmãos, eu não estou me referindo aqui ao hábito de enterrar, porque o hábito de enterrar o semelhante, ele veio obviamente antes, até mesmo para proporcionar uma segurança àqueles que estavam numa aldeia, num determinado espaço. Por quê? Ao enterrar um corpo, nós estaríamos naquela época afastando os animais predadores, como o fogo também o fizera. Agora, a partir do momento em que nós adquirimos o hábito de sepultar, denota-se de forma clara já o nascimento de um afeto, o respeito à memória daquele que foi. E interessante, né? Ele já não pensa apenas mais em satisfazer os seus interesses passageiros, como obter comida, se alimentar, se abrigar, se proteger, mas ele já vislumbra algo adiante. Já nasce, obviamente, uma intuição da vida futura. Além do afeto, além do respeito à memória, esse
nascimento, essa intuição de que a vida continue, ela é muito importante. Interessante notar até mesmo que no período agrícola, nas comunidades agrícolas, eles passaram a adquirir o hábito também de enterrar próximo ao campo onde se cultivavam as sementes. Como a entender que, como as sementes renascem, também, ao sepultar o corpo ao lado daquele campo, estaria bem claro a ideia de que aquele ente querido pudesse ressurgir. Não sei se vocês percebem, mas isso já denota também um respeito, até mesmo uma indicação de um ciclo. Até mesmo nós vamos usar a palavra que quase sempre nós usamos hoje, que é a reencarnação. Mas o hábito de enterrar o ente querido, o familiar, ao lado do campo onde se plantavam as sementes, com o objetivo de, através das sementes, obterem novas plantações e novos frutos, sepultar também o ente querido ao lado, é como se fosse demonstrar aquela vontade de que o ente querido ressuscitasse, ou pelo menos que ressurgisse. E além deste avanço, quando o homem primitivo ele não passou apenas a ficar preocupado em se alimentar, se abrigar e se proteger, mas quando ele começou a desenvolver dentro de si aquele sentimento de afeto, o respeito, a memória, nasceu-se também, como nós já dissemos, esse sentimento religioso, sabe? Esse olhar para a vida futura. O homem já não olha mais para a linha horizontal, ele já está olhando para cima. Ele já está percebendo que nós não morremos com o corpo. Então, obviamente, essa conquista, esse avanço do homem em sepultar o semelhante, denota que trouxe um reflexo muito grande com não só a gênese do sentimento religioso, mas até mesmo com o nascimento do direito das sucessões. Olha, quando alguém passa a cuidar daquele que faleceu, quando começa a cuidar do corpo e cultivar a sua memória, nasce daí o direito das sucessões como aquele que respeita a memória daquele é que poderia herdar, sucedê-lo na continuidade da vida material. Interessante que, obviamente, daí tenha nascido a expressão herdeiro necessário. Por quê? Porque alguém deveria sucedê-lo na representação daquele patrimônio que foi deixado. Não apenas para herdar os créditos, até mesmo para o Estado foi muito importante que surgisse essa figura de herdeiro necessário, para que pudesse representar aquele que faleceu, não apenas no tocante ao patrimônio deixado do ponto de vista do crédito, sobretudo também do débito. Interessante, meus irmãos, se nós fizermos um paralelo agora, nós vamos perceber o seguinte, que na linha horizontal, o controle do fogo nos trouxe inúmeros avanços. A segurança, a luz, o calor, o desenvolvimento do nosso cérebro, a interação social ao lado de uma fogueira e assim por diante. Mas na linha vertical, por isso que eu considero como a mais importante, e essa conquista mais ou menos data de há 100 mil anos, ela é muito importante porque nos mostra de forma flagrantemente clara a questão do nosso vínculo vertical, uma intuição com que a vida continue. Obviamente, a minha preocupação aqui não é convencê-lo a respeito de que essas duas conquistas apontadas por mim, de fato, são as mais importantes. Obviamente, você tem o seu ponto de vista e eu o respeito. O objetivo, claro, aqui neste momento é, finalizando, comentar a passagem de Jesus, porque esse é o nosso maior interesse. Essa é a nossa maior preocupação. Se nós revermos, então, a frase de Jesus que diz: deixai aos mortos enterrar os seus mortos, quanto a ti, quer dizer, quando ele se aponta para o discípulo e fala, quanto a ti, anuncia o reino dos céus. Então, se nós analisarmos, por exemplo, o que Jesus está apontando aqui, qual é o conceito de quem é morto? Morto certamente é aquele que preocupa exclusivamente com os interesses materiais.
É aquele que se é refém não somente das sensações, mas das suas paixões. Morto é aquele que não vislumbra algo espiritual. É aquele que ainda não percebe que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Morto é aquele que vive como um ser, como um primata, que tinha a preocupação quase que exclusiva de se abrigar, de se alimentar e de se reproduzir. Vivo é aquele que tem a noção clara de que a vida continua e que a nossa verdadeira pátria não é aqui. Então, quando Jesus Cristo deixai aos mortos, ele está apontando de forma clara, pelo menos a meu ver, de que a maioria esmagadora da população se preocupa quase que exclusivamente com as questões materiais, com as formalidades sociais, com o compromisso social de enterrar. E o que eu gostaria de destacar aqui agora, essa palavra enterrar. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar. Quer dizer, uma preocupação apenas de satisfazer os seus interesses, como antes, afastar o animal predador, e hoje, talvez se legitimar na condição de herdeiro, talvez como fosse esse o propósito daquele discípulo, que ele pudesse ir enterrar o corpo do seu pai para que ele pudesse legitimar a sua condição de herdeiro e continuar representando o pai na cadeia sucessória. Da mesma forma, nós, quase sempre, às vezes a gente se apega muito à formalidade, quase sempre nos lembramos de finados, como o dia 2 de novembro. E às vezes nós pensamos que o nosso ente querido está lá, ao lado do seu corpo. Às vezes nós fazemos uma confusão de que o corpo representa ou é mais importante do que a alma, esquecendo-se de que a vida continua e talvez o ente querido esteja muito mais próximo de nós mesmos que a gente imagina. Mas o hábito de enterrar tem uma preocupação quase sempre com a formalidade, com o compromisso social. Quando Jesus Cristo aponta para o discípulo e fala assim, ide você anunciar o reino dos céus, ele está, na verdade, respeitando a memória daquele que faleceu. Ele está destacando a necessidade do afeto, do pensamento e de, ao divulgar o evangelho, mostrar que talvez até mesmo seu pai estaria ao seu lado, levando para o povo assuntos muito mais importantes do que formalidades sociais. Quando Jesus Cristo disse, ide, anunciai o reino dos céus, ele está mostrando que o seu ensinamento está anos-luz ainda da nossa evolução. Que um dia nós iremos aprender com mais profundidade, respeitar a memória daqueles que foram, não apenas através de formalidades ou de compromissos sociais, mas tendo a certeza e a convicção de que o familiar que faleceu, ele não morreu, que a vida continua e que todos nós precisamos continuar velando por aquilo que é mais importante. Nós já passamos da época em que o nosso interesse seria apenas satisfazer os nossos interesses materiais. Não somente hoje nós percebemos, mas há muito tempo, há mais de 2000 anos, os nossos amigos espirituais vêm nos dizendo que não apenas se alimentar, não apenas se reproduzir, se abrigar, acima de tudo, cuidar daquilo que é mais importante, que é a nossa vida espiritual, há mais de 2000 anos. Talvez por isso que a gente note hoje, entre nós, o crescimento alarmante do número de pessoas vitimadas pela depressão, ou talvez irmãos nossos que, com essa conduta, eles fomentam ou eles estimulam as doenças psicológicas. Nós precisamos, acima de tudo, dar uma atenção cada vez mais cuidadosa a respeito dos ensinamentos de Jesus. Quando ele nos apresenta essa frase, deixai os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, ele não está desconsiderando, ele não está menosprezando a conquista maior, que é o respeito àquele que faleceu, o culto dos nossos ancestrais. Ele não está menosprezando a memória do nosso ente querido. Ao contrário, ele está dignificando-a. E que nós precisamos sair
da materialidade e ir à busca daquilo que realmente nós somos. Que Jesus possa cada vez mais nortear a nossa vida e que nós possamos perceber a grandiosidade do seu ensinamento. Nós já fizemos inúmeras conquistas. Se nós olharmos pela história, quanto sofrimento nós causamos e também quantas aflições nós já vivenciamos, sobretudo na Idade Média, quando já obtivemos enormes conquistas que nós já havíamos desfrutado do ensinamento de Jesus. Mas a nossa intencional ignorância nos manteve muito presos à materialidade. Hoje nós temos à nossa disposição todos os recursos. Hoje nós temos quase sempre livros à nossa disposição. Nós temos a facilidade de um contato mais íntimo com o nosso semelhante. Nós podemos hoje nos reunir em grupos, em torno de uma mesa, para que possamos dialogar, como fazíamos antes, ao redor de uma fogueira. Hoje nós temos condições de estudar cada vez mais livros importantíssimos, mas infelizmente ainda, muito embora tenhamos conquistado tudo isso, a capacidade de viajar pelo mundo em curto espaço de tempo, mas nós continuamos muito presos à nossa ignorância, às vezes presos à tela de uma televisão sem desenvolver em nós a capacidade de raciocínio, de introspecção. E é natural que nós sejamos manipulados. E é natural que as pessoas abusem da nossa dignidade. Porque se nós não a respeitamos, quem irá respeitar? Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. E se você estudar profundamente a mensagem do nosso Messias, você vai perceber que isso não é uma frase alimentada por um fanático. Jesus foi e é o maior homem que pisou na face da terra. E perde tempo e não aproveita a encarnação, aquele que menospreza os seus ensinamentos. Que Jesus nos abençoe.